Muita gente me escreveu ontem pedindo para que eu assistisse a um clipe da Cassiane, que é uma cantora gospel, e que esse clipe era um tremendo desfavor à causa de combate à violência doméstica. Então fui assistir e de fato, o negócio é complicado ali. Então, para começar, primeiro uma crítica estética em relação ao clipe, né? Você tem uma música que é um louvor a Deus e a música não tem nada a ver com as imagens que aparecem no clipe. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. E o clipe aparece uma série de cenas ali de um casal, né? Uma cena de um casal, você tem uma mulher, certamente evangélica, porque aparece ela rezando em alguns momentos, e um marido possivelmente alcoólatra, que vai escalando ao longo do clipe, vai ficando mais violento. Primeiro pega com força a esposa, machuca o braço dela, depois ele pega dinheiro de pagar conta de luz para poder beber, comprar cerveja, eles discutem e uma hora ele tenta pegar da carteira dela dinheiro para poder comprar cerveja e ela vai lá, tenta tirar o dinheiro da mão dele e ele a agride. A resposta da personagem do clipe, né, da mulher do clipe, com o rosto machucado, tudo, é rezar a Deus, ler a Bíblia, e daí ela vai lá e escreve uma cartinha para o marido dizendo que ele tem que encontrar Deus, né? Tem que buscar a resposta transcendental, que ela o perdoa e que ela vai embora. Bem, basicamente é isso. Ela vai embora, deixa a casa dela, o marido encontra a Bíblia com a cartinha dentro e isso o transforma, né? Isso torna um devoto, ele passa a ouvir a voz de Deus ou falar com Deus e depois eles se encontram e se reconciliam. Esse é um enorme desfavor por muitas razões, na verdade. É porque você tem uma cena clara ali de violência doméstica e o clipe, ou a mensagem do clipe é de que, em casos como esse, deveria haver uma reconciliação, né? Tentar buscar Deus para tentar harmonizar o casal, né? Para tentar reconciliar os dois, buscar uma resposta na igreja, na fé, ou sei lá onde. Sendo que o recomendado é que a vítima de violência doméstica ligue para o 180, ligue para o 180, que é o disque denúncia para abusos domésticos, para violência doméstica contra a mulher. Então, no Brasil, o telefone, caso você seja vítima de violência doméstica ou conheça alguém que sofra isso, o número é o 180, 180. Depois que teve essa repercussão enorme, negativa em relação ao clipe, eles colocaram lá o Disque Denúncia. Eles colocaram na descrição do vídeo o número do Disque Denúncia, mas o clipe continua lá. Como eu disse, as cenas que estão nesse clipe são totalmente desnecessárias porque não tem nenhuma relação entre a canção, entre a música e as imagens. Não tem nenhuma relação. Então eles poderiam ter feito outras cenas, outro tipo de história. Desperdiçaram ali um cartucho. Eu não sou evangélico, eu não ouço música gospel, não é o tipo de música que eu ouviria, mas certamente transmitiria outra mensagem para outro grupo de pessoas. Nesse caso, presta de fato um desfavor. Por outro lado, a gente sabe que os relacionamentos são complexos, a gente sabe que esse tipo de abuso físico, a violência física, ela é uma parte de muitos abusos no relacionamento. Muitas vezes as mulheres não vão embora de casa, não ligam para o Disque Denúncia, não deixam o seu parceiro por uma série de razões, mas porque também há outros abusos relacionados. Abuso psicológico, abuso emocional, abuso, dependência financeira do marido ou do cônjuge, uma pressão da comunidade, ou seja, às vezes mesmo sendo vítima de violência, muitas mulheres não denunciam porque elas estão presas num mundo do qual elas não veem saída. E aí, nesse caso, a ajuda não é apenas da polícia, mas é um auxílio emocional, psicológico, para que elas compreendam a situação de abuso que elas vivenciam. E muitas vezes as pessoas que estão presas num relacionamento abusivo não compreendem que a parte física, a violência física, é uma consequência de outros tipos de abusos. E quem comete abuso, ele vai prendendo a pessoa nesse mundo. Eu estou assistindo agora, e falta o último episódio, da série sobre o Jeffrey Epstein, que era um bilionário norte-americano que foi condenado por abusar sexualmente de adolescentes, de crianças, e ele fez isso durante muitos anos. E quando você vê a personalidade dessa figura, você vê que o tipo de abuso que ele fazia antes do abuso físico, antes de violência sexual, era uma dependência financeira dessas pessoas. As mulheres continuavam indo lá porque elas estavam presas e só viam a solução naquele cara. Então é algo muito maior, na verdade, do que o ato final da agressividade. Quando eu era editor da revista Samizdat, uma das autoras, a Cynthia Krimler, ela publicou um texto. Eu vou pôr para vocês aqui o link no comentário fixado. O texto se chama Depoimento de uma Mulher que Apanha. E esse texto é uma história, é um conto, né? É uma história de ficção, é um conto
que relata a violência doméstica, que relata uma mulher que é espancada pelo marido. E daí, ao longo das semanas seguintes, dos dias seguintes, das semanas seguintes, após a publicação desse texto no site da Samizdat, começaram a surgir muitas histórias, mas muitas histórias de mulheres contando que tinham sido agredidas, ou que viviam num relacionamento abusivo, ou que estavam presas nesse tipo de dependência, que não apenas emocional ou psicológica, mas também financeira, e não viam saída. E era chocante você ler essa história. Era chocante você ver, por exemplo, como esse conto aqui, que era um conto duro, pesado, um conto, sabe, angustiante mesmo, muita gente leu isso e se viu retratada ali. E pensou assim, olha, isso aqui é a minha realidade, eu preciso encontrar uma saída. Eu preciso encontrar um modo de me libertar disso. E esse é o poder que muitas vezes você tem numa canção, ou num conto, ou num filme que retrata esse tipo de cenas e as saídas que se dão. E qual é o poder que isso tem? Porque, por exemplo, esse clipe da Cassiane, o que basicamente faz é engula, aguente isso. Ele vai mudar. Ele é violento com você agora, mas ele vai mudar em algum momento. No caso do conto da Cíntia, que serviu de inspiração para muitas mulheres abandonarem seus maridos porque já não davam mais, você precisa encontrar uma saída. E só uma observação aqui, porque é importante mencionar isso, né? A gente não pode pensar que as pessoas são incapazes de mudança. Só que para as pessoas mudarem, elas precisam compreender os mecanismos, elas precisam compreender o problema. E a gente certamente vive num mundo que é machista, que é patriarcal. E esse é um ponto que separa os diferentes movimentos de esquerda, né? Enquanto que, por um lado, a direita tende a ser mais ou menos monolítica, você tem diferentes posturas dentro da direita, mas você tem, de certo modo, um núcleo que unifica os diferentes movimentos, a esquerda ela é muito fragmentada. Porque cada grupo de esquerda identifica um problema que seria para esse grupo o maior problema ou o problema mais urgente. Então, para as feministas, o maior problema é o patriarcado. O maior problema é essa cultura que gira em torno do homem, como o chefe, como o líder, como o marido que oprime a esposa e a família. Talvez seja, de fato, o tipo de opressão mais antigo de todos. Porque mesmo em povos antigos, mesmo em povos modernos, mesmo em povoados remotos, mesmo na grande cidade, o patriarcado perpassa tudo. Tudo. Embora, por exemplo, o capitalismo seja algo recente, e para muitos é o maior problema de todos, tem, sei lá, 300 anos, o patriarcado tem centenas de milhares de anos. Desde quando existe espécie humana, existe o patriarcado, então a gente saiba. Então, para as feministas, enfrentar esse problema é o mais urgente, o mais central, o mais essencial. Mas nem todos os grupos pensam assim. Alguns pensam que, pelo menos no Brasil, por exemplo, o central é enfrentar o racismo. Se não enfrentarmos racismo, a gente não muda nada. Outros pensam que o importante é enfrentar a desigualdade social, que se não reduzirmos a desigualdade, o abismo entre os mais ricos e os mais pobres, não haverá soluções. Outros pensam que tem que mudar o sistema econômico. Outros pensam que tem que enfrentar a transfobia. Outros pensam que tem que enfrentar diferentes problemas. Cada grupo de esquerda tem um diferente alvo. Todos eles enfrentam, em essência, algum tipo de opressão, algum tipo de desigualdade, algum tipo de um sobre os demais, um dominando os outros e, nesse domínio, causando mal aos outros. E mesmo em grupos, por exemplo, feministas, você tem diferentes grupos feministas, né? Cada um desses grupos tem uma proposta diferente para enfrentar o patriarcado. Mas, como eu disse, a gente pode, ou a gente deve acreditar que as pessoas são capazes de mudar, que elas são capazes de compreender o problema, mesmo homens no interior do patriarcado são capazes de compreender esse problema e tentar enfrentar isso de algum modo, tentar colaborar para reduzir essa opressão, tentar colaborar para reduzir o racismo, quem é branco também, tentar reduzir a desigualdade social, aqueles que são ricos, tentar, sabe, reduzir essa opressão, a homofobia, ou seja, tentar atuar para reduzir isso. Então eu não duvido que em várias circunstâncias, em várias famílias, você tinha lá um relacionamento abusivo, a mulher foi embora, resolveu abandonar o marido, ou conversaram e as coisas melhoraram. Eu não duvido disso. Porque cada caso é um caso, cada família é uma família, cada casal é um casal. Então, não tenho dúvida de que a gente tem centenas ou milhares de histórias de casais que tinham um relacionamento problemático, conversaram, fizeram terapia, foram para o psicólogo, foram para o pastor, foram para o padre, fizeram um acompanhamento de casal e melhoraram. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, como eu disse, um cenário ideal é, em caso de abuso doméstico, é ligar para o Disque Denúncia, para o 180 e denunciar. E era isso que a gente esperaria, por exemplo, de um clipe como esse. De que, se for para ensinar alguma coisa, que ensine as mulheres a se defender,
a encontrar os seus direitos, a não sofrerem esses abusos silenciosamente, ou esperando que Deus vá mudar alguma coisa. Como eu disse, eu sei que a realidade é muito mais difícil, né? Tem uma série de dependências que são uma prisão para muita gente. Mas quem trabalha com cultura, quem trabalha com informação, o mínimo que se espera é que propague uma mensagem de instrução, né? Como proceder. E ainda mais nesse caso retratado no clipe, de um parceiro que é alcoólatra. O alcoolismo, gente, é uma doença, é uma dependência química. A pessoa não deixa de ser alcoólatra no dia seguinte. Simplesmente decidiu agora, eu vou parar de beber e acabou. É uma doença, precisa de acompanhamento, de tratamento. Então, é desinformativo esse clipe, é desinformativo. Além de não ter nenhuma relação a música com as imagens, ele desinforma. Ele estimula mulheres evangélicas, principalmente porque é o público-alvo, né? É a demografia que ouve esse tipo de música e vê esse clipe, estimula mulheres evangélicas a suportarem violência doméstica, na esperança de que o seu marido será tocado por Deus e mudará. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para esse clipe da Cassiane, para que vocês assistam e se revoltem, porque eu achei revoltante ver esse clipe. Quando eu assisti ontem com a minha esposa aqui, a gente... Cara, não é possível que eles estejam fazendo isso, não é possível. E é revoltante de fato. Assistam. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque, como eu disse, a realidade é muito mais complicada, a realidade a gente sabe que tem uma série de abusos, que muitas vezes a mulher quer deixar o relacionamento abusivo, não consegue, não tem para onde ir, é dependente do marido. E sem suporte da família, sem suporte de amigos, sem suporte social, não tem saída para muita gente. Às vezes a única consequência disso é a morte da mulher, porque o marido vai lá e mata. Mesmo quando ela vai embora, eles vão lá e perseguem e matam. A gente sabe como isso é um câncer na sociedade, como isso impacta de maneira profunda as relações entre homens e mulheres no Brasil e em vários países também. O Brasil não é apenas o único país machista do mundo, certamente isso impacta em muitos países. O que você pensa sobre esse clipe? Leia o conto da Cynthia Crimler, porque ela é uma grande escritora, uma grande contista, é premiada. Leia esse conto porque ele é muito impactante, é muito forte mesmo. E leia depois os comentários para você ver os depoimentos das mulheres que leram esse conto e sentiram que ali encontraram uma saída. Para você ver o poder também que a literatura, que a arte tem para suscitar a consciência, para suscitar a percepção da nossa própria condição. Muitas mulheres leram esse conto e se viram retratadas ali, e viram, olha, gente, eu preciso sair disso, já deu. Talvez fosse um serviço mais útil que a Cassiane teria feito com o clipe dela, mostrar uma saída para o abuso, e não uma conciliação para esse abuso, e não uma aceitação disso. E falando sobre os grupos de esquerda, com qual combate à opressão você se identifica? Que tipo de pauta te parece mais urgente, mais emergencial para ser combatida? Porque é importante também entender o que vocês têm em mente aqui, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso, sobre esse clipe. Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal. Confira o meu livro, Minha Especialidade é Matar, que está indo para as livrarias essa semana e também para casa dos compradores da pré-venda. E também está disponível, a partir de ontem, entrou no ar, o e-book do livro sobre o Olavo de Carvalho, que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, que conta a ascensão do Olavo de Carvalho, né, as histórias dele como líder de seita, até o ponto que ele se torna líder de seita política e passa a influenciar o governo Bolsonaro. Confira esses dois livros, que eles estão relacionados, na verdade. São livros que ajudam a entender o Brasil hoje. E vou deixar para vocês aqui a foto que eu recebi ontem de um dos leitores, de um dos compradores do Minha Especialidade é Matar também, como eu prometi. A gente se vê por aí, abraço e até mais. Tchau!